Bom, nessa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre a nova organização das pastas, né? Você sabe que esse módulo de vendas é o primeiro módulo que é feito a partir da evolução do código, ok? Então você vai ver que nós temos aqui os fontes antigos, como é que eles eram organizados. Nós tínhamos aqui uma pasta servidor. Dentro da pasta servidor nós tínhamos as classes do servidor e uma pasta controller, né? E aqui fora nós tínhamos as pastas dos demais módulos, tá? Sendo, por exemplo, que em compras nós tínhamos aqui o controller e a tela. Tínhamos uma pasta comum. Dentro dessa pasta comum nós tínhamos algumas telas. Tínhamos todos os VOs que são usados tanto do lado do cliente quanto no lado do servidor, né? Bom, agora nós temos aqui uma pasta componentes. Ok, esses componentes aí, eles estão sendo utilizados agora no projeto. Temos os componentes Labeled Controls, onde nós colocamos lá os componentes já com o label em cima. Então tanto o Calc Edit como o Mask Edit, o Memo, todos eles já têm um label acima deles, ou do lado, né? O local do label é você que seleciona, mas para facilitar o nosso desenvolvimento. E temos o componente Enter, que ele controla a navegação entre os componentes. Ele troca o Tab pelo Enter e ele já seleciona a cor do componente, né? Aquele componente que está com o foco, nós podemos selecionar a cor dele. Dentre outras coisas, né? Você pode, por exemplo, informar para esse componente que quando o usuário ele selecionar seta abaixo, seta acima, seta direita, ele também vai navegar entre os componentes. Você pode informar para ele, por exemplo, que se um componente ele chegou no seu... O usuário digitou, por exemplo, um componente que tem um max length 20. Então, assim que ele chegar naquele tamanho, ele já salta automaticamente para o próximo campo, tá? Tudo isso você pode controlar nesse componente Enter que nós estamos utilizando, tá? Temos um ERP Framework, né? Que é uma iniciativa de nós termos um framework para desenvolvimento de sistemas. E temos finalmente a pasta ERP. Esse framework tem um repositório específico para ele lá, para você baixar. Dentro de ERP, então, nós temos servidor. Estão aí as classes do servidor e a classe e a pasta controller, parecido com o que nós tínhamos aqui no modelo anterior, né? No entanto, do lado da pasta servidor aqui, no mesmo nível, nós não temos as outras pastas jogadas não. Temos a pasta comum ainda aqui no mesmo nível da pasta servidor, né? Dentro da pasta comum nós temos as constantes, a biblioteca, os atributos e os VOs, né? Da mesma forma que nós tínhamos aqui, tá? Que não mudou muita coisa não. Sendo que aqui na pasta comum nós tínhamos a pasta tela, né? E nessa pasta comum aqui nós não temos mais a pasta tela, tá? Porque tela não é comum a cliente e servidor. O servidor não tem telas, né? Agora nós temos uma pasta cliente. Dentro dessa pasta cliente aí sim nós temos as pastas dos módulos. No caso eu tenho aqui o cadastros base e tenho a pasta vendas, que é a pasta que você está recebendo no DVD. E tem uma pasta comum. Dentro dessa pasta comum eu tenho os controllers que são comuns a todas as aplicações clientes. E tem uma pasta tela, né? São as telas comuns a todas as aplicações clientes. Ok? Finalmente eu tenho uma pasta do meu módulo, do módulo que eu estou desenvolvendo. E dentro dessa pasta eu tenho a pasta tela e a pasta controller, tá? Essa pasta imagens eu coloquei aqui, né? Só para que vocês tenham acesso as imagens que eu utilizei para colocar ali no menu, né? Aquelas imagens que ficam nos botões das actions, ok? Então é isso, esse é o novo padrão aqui, né, das pastas para vocês se acostumarem, tá? Em relação ao SVN, né, nós teremos um repositório específico para o servidor. Então essa pasta servidor aqui vai estar no repositório específico, tá? Nós temos 3 formatos de servidores lá. Temos o servidor antigo da T2TI, começou desde o início. Temos o servidor já evoluído, né, para o novo código, que nós chamamos lá de servidor Fábio, né, que foi o Fábio que foi evoluindo esse código aí. E temos um T2TI-novo. Né, esse T2TI-novo, tudo que é feito a partir de então, nesse novo formato, vai ficar dentro dessa pasta. As outras ficam lá como histórico, tá?
Tudo isso está dentro da pasta branches, né? Porque nós não temos nada pronto ainda para produção. Quando tivermos, passa para a pasta trunk, assim como aconteceu com o PAF-ECF, tá? Da mesma maneira, nós temos uma pasta lá para o cadastros base, temos uma pasta para os outros módulos e certamente teremos uma pasta não, um repositório, tá? Temos um repositório para o cadastro base e teremos um repositório para as vendas, ok? Então, quando você baixar tudo isso lá do repositório, né, quando o código for sendo atualizado, você vai observar que esse servidor vai ficar numa pasta separada, né, lá em branches. Então, você deve copiar sempre o servidor para dentro dessa estrutura aqui, para ele ficar no mesmo nível de comum aqui, tá? Porque o servidor ele vai utilizar esses VOs. Então, quando você estiver desenvolvendo, você deixa tudo nesse nível aqui, tá bom? Cliente, comum, servidor. Aí você consegue desenvolver sem problemas.